Olá, olá turminha, olá pessoinhas, boa tarde, tudo bom com vocês? Beleza? Então, era pra ter postado isso antes, mas teve uns probleminha de luz depois que passou o ciclone bomba aí, né? Aí também destelhou alguma casa por aí. Aqui pertinho de nós destelhou uma casa aí. Mas aí agora tá tudo bem, tá tudo ótimo aí. Beleza? Então voltamos aqui com o nosso sexto vídeo. Beleza? Nosso sexto vídeo, nós vamos falar da Revolução Francesa. Confere? Revolução Francesa. Ok? A Revolução Francesa, que uma das grandes revoluções que modificaram o mundo, e a gente começa a falar dela, a tratar dela, a partir da aula 14. Lá na aula 14, a gente começa a falar da Revolução Francesa, e aí a gente vai ter, no dia 14 de julho de 1789, aliás, 1779, tá aqui ó, 1789, que foi o estupim, que foi a tal da tomada da Bastilha. Vamos entender o que é isso? Então vamos lá, junto conosco, acompanhem lá na página 44 do seu livro didático. Na página 45 você vai ter lá o Antigo Regime. O que é o Antigo Regime? O Antigo Regime é aquilo que governava toda a Europa naquela época, inclusive na França. Vocês sabem, né? A França fica no continente europeu, não é isso? Oh, beleza? Qual é a capital da França? Paris? Então se ligar, moçadinha. Vocês já são intelectuaizinhos. Vocês já tem que ser sabidinhos. Isso aí já tá na massa. Todo mundo já tem que saber isso aí, no mínimo. Então tá. A Revolução Francesa tinha lá aquele rei que manda, desde o período feudal, tá tudo ali, vocês já sabem disso. Um rei que manda e o povo embaixo, povo, classificado em 3 classes sociais. Clero, povo que reza, clero, povo que reza. A nobreza, que é o rei e seus capachos, a sua família, essa categoria aí de privilegiados. E os demais eram o povo, ou também chamado de servos. Então o servo era grande, era a maioria, em cima, a nobreza, em cima de tudo, tinha ali esse povo em cima, não, que mandava em tudo, certo? E o povão embaixo só obedecia. Não havia mobilidade social, ou seja, se você nascesse clero, o clero tinha algumas, clero as pessoas que rezam, a família nobre, às vezes botava alguém a ser clero, mas essas classes não tinham mobilidade. Bom, como o clero não se casava mesmo, mobilidade social quer dizer isso, uma pessoa pode casar com qualquer outra pessoa, mas naquele tempo não. Ou a nobreza não podia casar com uma serva, que era a plebeia. Essas histórias vocês estão cansadinhos de saber, certo? Mas, enfim, isso era o Antigo Regime. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que o povo chega uma hora que não aguenta mais de rei mandando neles. Então, esse povo vai ficando saturado, não aguenta mais sustentar aquela categoria lá em cima que não faz nada e só manda e cobra imposto e etc, etc. Ele se revolta e vai acontecer essa revolução. Essa Revolução Francesa, ela vai influenciar o mundo inteiro. Por quê? Porque a Revolução Francesa questiona por que só o rei tem que mandar. Ela questiona isso. E ele de tanto questionar, a família real não vai se convencer disso. Os outros países em torno não vai poder ajudar a França a manter esse reinado.
E aí vai acontecer que as pessoas invadem o palácio, chamado de Bastilha, por isso que é a tomada, a queda da Bastilha, a tomada de Bastilha, por isso que é isso. Eles invadem o palácio, expulsam o rei e tomam de conta do poder. Mas pense, não é assim tão facinho. Olha essa foto aqui. Quando você vê isso aqui, e todas as fotografias que você vê sobre essa revolução, você vai perceber que houve muita morte. Foi muito sanguinária. Toda revolução acontece de alguma maneira conflitos. A revolução já é conflito. Então houve esse conflito, mas esse conflito naquela época foi sanguinário. Para vocês terem uma ideia, uma das maiores coisas, maiores máquinas que inventaram nessa época aí, sabe qual foi? Vocês vão... Foi a guilhotina. E a guilhotina na época foi chamada uma máquina de morte democrática. Por quê? Porque antigamente, naquele momento deles, a guerra se dava através da espada. Era a sua arma principal. De vez em quando eu tinha uma arma de fogo. Ainda não era tão bem decidido assim. Então, alguns começaram, mesmo quando uma pessoa fosse condenada à morte, eles achavam que a morte, às vezes numa estocada de numa espada, ou se ela fosse por um tiro, qual é que dói mais? A com a espada ou com a do tiro? Não sei. Aí alguém teve uma ideia que tinha que criar uma máquina que todo mundo morresse do mesmo jeito, então era uma morte democrática. Era uma morte de uma dor só. Foi aí que apareceu a tal da guilhotina. Olha só que história, mas é verdade. Pode pesquisar que vocês vão encontrar sobre isso aí. Beleza? Então a Revolução Francesa, ela fez isso, ela cortou o rei. Agora o rei não precisa mandar. Quem vai mandar é o povo, digamos assim. Mas aí tem sempre, vocês vão descobrir alguns personagens nessa guerra lá, que não é só o rei, né? Mas vão perceber, você vê lá, voltemos lá. Na página 45 você tem o Antigo Regime. Na 46 você tem França no Antigo Regime. Como que a França era? Porque o Antigo Regime funcionava em toda a Europa, né? Então como a França era dentro desse Antigo Regime? Está na 46. Aí como é que isso acontece? Através de assembleias, as pessoas se reuniam para decidir como que ia fazer. Ainda é como hoje, mas naquele tempo lá, as primeiras assembleias se organizaram por lá. O processo revolucionário, como que isso aconteceu? Está na página 48. E aí aconteceu uma grande Assembleia Constituinte, que é onde vai constituir como que será esse novo governo. As pessoas vão esclarecer isso. Está lá na página 48 e 49. Beleza? Preste atenção que eu peço para vocês trabalhar com desenho aí na página, na aula 14, eu peço para vocês trabalharem a sessão de abertura dos Estados Gerais, que era uma maneira como esse povo se encontrava lá, e a tomada da Bastilha, ou seja, o dia em que o povo invadiu o Palácio do Governo e expulsaram o rei, e dali para frente eles mesmos instituíram o próprio governo. Está lá na página 48. Beleza? Na aula 16, aliás, isso é a aula 14, então na aula 15, eu escrevi um texto para vocês, ó. Tá lá, tudo isso está publicado no Classroom 1. Mas eu instituí um texto para vocês que não está no livro, que aí, como começou a Revolução Francesa. A França, nessa época, era um país extremamente agrário. A luta começa no campo, certo? Tem os grupos, e um desses grupos, famosos desses grupos, é um grupo chamado Jacobinos. Eles vão entrar nessa história toda. Assim. Eu defini para vocês aí o que eram os Jacobinos, tá? Vocês façam sempre na aula. Eu digo o que é para vocês fazerem, tá? E tá lá, eu pedi para vocês escreverem esse texto
porque não está no caderno, não está no livro, tá? E lá no final eu explico para vocês o que eram os jacobinos, beleza? Que é um grupo preponderantemente com decisões decisivas dentro da Revolução Francesa, tá? Na aula 16, continuando aí com a Revolução Francesa, vai aparecer um personagem muito famoso da Revolução Francesa. Todo mundo sabe quem é. Cara do chapeuzinho lá. Como é que é ele? Isso mesmo, Napoleão Bonaparte. Ele vai aparecer aí, ele vai ser preponderante para na consolidação dessa revolução. Mas aí acontece o seguinte, o povo não queria agora um governo do povo, que fosse o povo, que não fosse um rei. Pois é, mas o Napoleão daí ele começa, digamos assim, parecia que era essa a resposta que o povo queria. Só que ele tem a mania de grandeza, ele vai querer dominar toda a Europa. E depois vai querer mandar no mundo, inclusive, era a ideia. Todo poderoso tem essa mania de querer mandar no mundo, né? Aliás, nós temos tudo a ver com essa Revolução Francesa, porque, olha só, a família real de Portugal veio para o Brasil correndo com medo de Napoleão. Napoleão começa a querer dominar toda a Europa, e aí os reis de Portugal ficam com medo e fogem de lá. Foge para o Brasil. Olha, que interessante. Pesquisa sobre, estudo sobre isso. Aliás, nós temos todo o tempo do mundo para estudar sobre isso, né? Mas aí na aula 17, novamente a gente vem falar de um outro personagem importante dentro dessa revolução, que é Beethoven. Beethoven. Vejam lá, tá entre a página 56 e 61, vocês vão ter também Beethoven no finalzinho, dentro dessa Revolução Francesa. Beleza? Bem, gente, vocês se liguem nessas aulas, porque, ó, cada semana são 3 aulas. Então, a semana passada foi a aula 14, a 15 e a 16. A 17 já é dessa semana. De semana passada que eu não postei o vídeo, certo? Então se ligue, cada aula tem as suas tarefas, cada aula tem os seus trabalhos. Nessas aulas que estão aí, já estão toda a primeira nota do segundo trimestre. Vão fazendo ali, e na medida do possível, tente entrar em contato comigo. Beleza? Entre em contato comigo. Nada daquele negócio de não acessei, então vou ficar de boa. Não. Problema, falem lá no WhatsApp do grupo da sala de vocês. Quando fala ali, a gente fala no privado e a gente se acerta. Tá todo mundo se acertando aí comigo. Beleza? Vamos lá. Revolução Francesa. Foi essa aula do vídeo número 6. Fique em casa, façam as tarefas. Beleza? Um abraço.